Mas a Bíblia diz que Deus, né, ele se apresenta a Josué para dizer: Josué, né, não se preocupe, Josué, não tenha medo, né, Moisés morreu, né, mas você fará esse povo herdar a terra que eu prometi para eles, que eu jurei para eles. Então Deus chega diante de Josué, e diante daquela, quem sabe, uma crise agora que Josué está vivendo, né, um povo que estava sendo conduzido, levado a uma terra prometida, e Josué, né, acompanhava tudo aquilo ali, lado a lado de Moisés, e ele vê, né, Moisés morrer. Ele vê agora um grande problema, né, ele vê agora uma grande situação, e é bem verdade que Josué, irmãos, ele ficou preocupado. Josué, né, quem sabe ele ficou, né, meio que desesperado naquela situação. Falei: e agora, né, o que vamos fazer? O que vai acontecer com esse povo, né? O que vamos verdadeiramente fazer para que mude essa história, né? Essa situação mude? E a Bíblia diz que Deus vem até Josué para dizer para ele que ele é como Josué também. Diz: olha, assim como eu fui com Moisés, eu também sou contigo. Não tenha medo, não se espante, não se preocupe, né? Mas uma das coisas que verdadeiramente Deus, né, pediu para Josué foi que Josué tivesse ânimo diante daquela situação, né? Diante daquela crise que estava instalada diante de um povo, né? E aí Deus vem dizer para ele: olha, tenha ânimo, tenha muito bom ânimo diante dessa situação, não tenha medo, não se espante, não se preocupe, mas eu sou contigo por onde você andar, né? Ou seja, né, uma das coisas que Deus, irmãos, não quer, ou que Deus é contra, é o desânimo. Quantas pessoas desanimadas, né? Quantos servos de Deus desanimados, não é verdade? E a Bíblia diz que Deus, quando ele vê Josué desanimado, quando ele vê Josué desmotivado diante daquela crise instalada, diante daquela situação, né, por 3 vezes o Senhor vai dizer para ele ser forte, por 3 vezes o Senhor vai dizer para ele ser corajoso, né? Por 3 vezes Deus vai dizer para ele: tenha muito de bom ânimo, tenha coragem. Ou seja, né, o desânimo é contagioso. Desânimo é coisa terrível. O desânimo ele contagia pessoas, não é verdade? Uma pessoa, se você for conviver com uma pessoa desanimada, se você não for corajoso, for forte, se você não for uma pessoa preparada, se você não vigiar, você vai ser contagiado para aquele desânimo. Você vai ser também tomado por aquele desânimo. Daqui a pouco você será também uma pessoa totalmente desanimada. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que foi por causa do desânimo das pessoas, pastor Carlos, que, né, muitos morreram no deserto. Foi ou não foi? Né? As pessoas que morreram no deserto, não foi que Deus quis que elas morressem, foi o desânimo das pessoas. Por isso que Deus é contra o desânimo, né? Então, muitas pessoas morreram no deserto, ficaram no meio do deserto, né, por causa do desânimo. Mas aquelas que tiveram ânimo, elas avançaram, elas foram adiante, né? Ou elas venceram, elas conquistaram, elas possuíram a terra prometida. Então há uma necessidade, ou seja, Deus requer da igreja que está atravessando um momento difícil, que está atravessando um momento desafiador na sua vida, a essas pessoas ter ânimo. Deus chama uma igreja a ter ânimo, a se animarem. Por isso, né, que hoje Deus está trazendo essa palavra ao meu e ao teu coração aqui nesta noite. Quem sabe você está desanimado com uma situação, com outra, né, diante dessa pandemia, você está meio que desanimado porque não sabe mais o que fazer, porque não é somente a pandemia de preocupação com a sua saúde, mas a gente começa a se preocupar também com a economia, né? A gente começa a se preocupar com o financeiro, a gente começa a se preocupar, né, com o bem-estar das nossas vidas, da nossa família.
e aí entra o desespero, e muitas vezes entra o desânimo, enfraquecemos na fé e somos fracassados diante da crise. Então, essa palavra que Deus está trazendo ao nosso coração nesta noite, é que os irmãos tenham de bom ânimo, se animem diante desta crise, se animem diante dessa situação que estamos enfrentando, que estamos passando, não somente no nosso país, mas em toda a terra, em todas as nações estão enfrentando esse momento difícil. E este é o momento da igreja se levantar com ânimo, com coragem, ser forte, ser corajoso, ter muito bom ânimo, porque o Senhor, Ele nos garante, ou seja, Deus nos faz uma promessa, e a promessa que Ele nos faz: eu serei contigo por onde quer que andares. Seja corajoso, tenha de bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Meditem na minha palavra dia e noite, porque vocês irão prosperar em nome de Jesus.